Ô Miguel, e esses fatos que você comenta em relação a Bolsonaro, né, essa relação com Alexandre de Moraes, a gente comentou ontem com o Miro aqui sobre como Alexandre de Moraes fez um discurso firme ali, né, em frente a Bolsonaro. O Bolsonaro não reagiu muito bem, o Carlos Bolsonaro não aplaudiu, ficou ali sentado na poltrona, né? Tudo isso foi bastante perceptível nessa cerimônia. E o que me leva ao episódio de hoje, né? Em que Bolsonaro sai ali do carro, então, para atacar um manifestante, um youtuber, tenta pegar o celular dele. Me parece que é, de fato, inclusive, uma reação de Bolsonaro a tudo isso que ele está vivendo, né? Então, pesquisas essa semana que trazem ele, não alavancando o que esperaria alavancar por conta desses pacotes de bondades todos que ele soltou e ele e o governo, né, soltaram nos últimos meses. Lula muito à frente, a própria cerimônia ali com Moraes, né? Então, assim, como que você vê a figura de Bolsonaro hoje e já pedindo para que você traga a sua avaliação sobre essas últimas pesquisas que a gente teve acesso e a expectativa para o Datafolha que sai hoje à noite, né? Olha, com postura de chefe de Estado, o Bolsonaro nunca teve nesses 4 anos, né? Então, a gente se lembra das imitações das pessoas sentindo falta de ar, falando do Covid. Semana passada, chamando as manifestações das cartas democráticas de cartinha, de recadinho, etc, né? Então, não surpreende que aí ele tenha tido esse ponto, né? Tenha chegado ao ponto de descer do carro, tentar agredir. E vejam, não é nenhum manifestante de esquerda. Esse youtuber, o Wilker Leão, ele tem um blog, um canal que ele se apresenta como defensor do militarismo. Ele é um cabo do exército e ele tem bombado nas redes sociais, enfim, no seu canal, fazendo críticas à direita ao Bolsonaro. Ele se coloca como militar traído, o Bolsonaro abandonou os cabos e soldados, né? Não beneficiou esse setor. Então tem sido, não é o primeiro vídeo dele fustigando o Bolsonaro, os bolsonaristas, esse é um pouco o tom do canal dele, né? E aí a gente viu que fora do cercadinho o Bolsonaro tem uma série de dificuldades de lidar com a realidade. A gente lembra daquele imigrante haitiano que disse da pandemia, né, o Bolsonaro acabou, né? Então ele tem sempre, se estoura, né, perde isso já na época de parlamentar. Então, quanto a isso, não há novidades. E claro, quanto mais notícias ruins, né, mais tende a se desequilibrar, tende a se perder aí dentro da sua própria personalidade, né? Não é nem um destempero, né? Esse é o padrão normal. O que as pesquisas têm apontado? O que a gente pode esperar do Datafolha? O que a gente pode perceber agora, chegando próximo à eleição, finalmente, né? É que o Lula chegou muito cedo no teto dele. Então, a gente percebe que nos últimos meses se manteve, né? Dentro ali da faixa dos 42, 44, enfim, depende de qual pesquisa, de qual método. Mas, no geral, o que a gente tem visto é uma distância de 12 pontos do Lula para o Bolsonaro. E como a gente conversava na semana passada, o Bolsonaro ainda não atingiu o teto dele, porque ele tem recuperado alguns dos ex-bolsonaristas arrependidos, como a gente falava na semana passada, o Miro dizia. Então ainda há uma margem para o Bolsonaro crescer. E os militantes de esquerda, os eleitores do Lula, não devem se assustar com a possibilidade de que essa distância diminua nas próximas pesquisas. Isso é possível porque há margem dentro de um setor para o Bolsonaro crescer, né? Inclusive de desidratar Simone Tebet, etc. Então isso não deve assustar nem preocupar, esse é um movimento que é possível. Qual é o problema do Bolsonaro? É que esse movimento é possível, mas está indo muito devagar para impedir uma vitória no primeiro turno ou para levá-lo ao segundo turno. E como a gente já mencionou aqui outras vezes, no segundo turno o Bolsonaro não consegue ampliar os seus votos, ao contrário de Lula, que aí sim consegue, aí sim os ciristas desistem de vez e transferem, né, tem essa resiliência. Talvez esse movimento a gente ainda possa ter ao final do primeiro turno, que eu acho muito difícil. A margem de erro ela é muito próxima, né? Então eu continuo achando que é cedo a gente apostar uma vitória no primeiro turno. E o problema do oba-oba, de considerar uma vitória no primeiro turno, é que se for ao segundo turno pode dar uma desanimada, né? Então, é importante ter claro isso, né? De que nós temos
há possibilidade real de segundo turno, há uma possibilidade de crescimento do Bolsonaro, e isso seria reversível se o Lula crescer para além do seu teto. Isso implica em fazer movimentos para além da sua bolha, ou para além do público de esquerda, para além do público dos trabalhadores mais pobres, que continuam fiéis ao lulismo. Isso é outra das irritações do Bolsonaro, né? O efeito do Auxílio Brasil que a gente comentou na pesquisa Quest, ele passou. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi mais. Né? Além disso, o próprio peso do Estado tem impedido de que o pacote de bondades surta efeito. Apenas 20% dos caminhoneiros acessaram o Pix caminhoneiro, né? O valor para os taxistas estava saindo só essa semana, a fila do Auxílio Brasil continua, né? E a inflação, né? Diminuiu o preço na bomba, mas o preço do gás de cozinha aumentou em mais de 20% no último período. Então, tudo isso, né? O grande cabo eleitoral do Lula é a inflação, né? Tá ali todos os dias. O Estadão essa semana chamava atenção de que eles conseguiram medir o número de itens que o brasileiro tem deixado na boca do caixa, quando chega ali na hora de pagar e vê que não tem dinheiro. Aí começa com o refrigerante, que óbvio é bobagem, mas está ali o leite e está o óleo entre os principais elementos. Né? Então tudo isso converge, né, para esse cenário que a gente tem. Provavelmente a gente permaneça estabilizado. Agora, qual é a grande mudança? Semana que vem começa o horário eleitoral gratuito, e aí isso pode mudar, pode acelerar, pode, né, haver mudanças de votos, comportamentos. Tem outras questões, por exemplo, me chamou muita atenção essa semana as primeiras agendas dos presidenciáveis, né? Então, Lula na fábrica, o Bolsonaro em Juiz de Fora, Simone Tebet reunido com os setores da cultura, e o Ciro Gomes com uma agenda de vereador, né? Caminhando em Guaianazes, assim, uma coisa, não é nem de deputado estadual, né? Então talvez isso também acelere aí uma desidratação, porque os próprios parlamentares do PDT que são candidatos vão precisar colar num candidato com mais força para poder tocar suas próprias campanhas, né? Sim. Eu tinha até aqui esse dado fácil que eu tinha separado da IPEC, pelo menos, né? A IPEC mostra que do primeiro para o segundo turno, Bolsonaro sobe de 32 para 35. É muito pouco realmente, né? Então, ele atinge ali realmente um teto e não passa disso dos 35 no segundo turno. Então é importante a gente acompanhar, claro, o Datafolha sai hoje mais à noite e vamos ficar de olho na semana que vem, mas a campanha na TV, ela começa só na sexta-feira que vem, né, Miguel? No dia 26, é isso, né? A gente ainda conversa na quinta-feira antes, então, para falar um pouquinho sobre semana política antes de início de campanha política na TV. Miguel, beijo grande para você, bom final de semana, até quinta-feira. Até quinta-feira, fiquem bem, até a próxima semana.